Minha irmã, vocês fazem confusão. Essas perguntas vocês não deveriam nem me fazer, porque é profunda essa situação. Vocês estão leigos nessa situação e ficam querendo saber coisas profundas, profundas que vocês não dão conta. Ninguém morre, minha irmã. Quando você sai daqui, você sai adulto. Você não sai daqui um menino, não. Você sai adulto, apenas em outro corpo. Observa quando Yahushua ele ressuscitou, ele já apareceu para as mulheres lá no túmulo, porém elas não conheceram ele porque ele estava em outro corpo. Quando ele apareceu aos 2 discípulos no caminho de Emaús, ele apareceu, eles não conheceram porque ele estava em outro corpo. Agora, no caso de Yahushua, ele não alimentava mais dos alimentos aqui desse mundo. Mas as pessoas que morrem sem se purificar total, elas ficam em um corpo que não tem carne e osso e se alimenta das coisas que existem aqui embaixo. É isso. Olá, pessoal. Uma irmã, ela me fez uma pergunta profunda, mas as pessoas estão leigas e querem saber coisas profundas e às vezes eu fico assim a imaginar a tamanha inocência que ficaram as pessoas. Isso porque consumiram ou deram fim nas escritas ou escrituras originais. Veja bem, na live anterior eu citei a questão de um cidadão por nome Emanuel que tinha vindo a óbito e eu consegui entrar em contato com ele em uma ligação automática, isso depois que ele tinha ido embora desse sistema em que vivemos. E daí eu perguntei para ele se onde ele estava era um lugar ruim, ele disse que não. E aí eu disse se lá as pessoas nasciam, cresciam e assim igual aqui no mundo, ele disse que sim. Eu perguntei se as pessoas morriam lá, ele disse que sim. Eu perguntei até quanto tempo ficava uma pessoa que nascia lá. Ele respondeu para mim, eles dizem aqui que o tempo máximo aqui é 1000 anos. E que lá era a última chance da pessoa, que se a pessoa não regenerasse lá, não se purificasse lá, não tinha mais volta, era a última oportunidade. E daí eu perguntei para ele o que ele estava fazendo lá. No momento ele disse que estava assando umas carnes, né? Aí de forma automática eu fiquei sabendo, mesmo estando distante dele, que ele estava assando carnes de porcos. Aí eu disse, mas você está assando carne de porco? O telefone caiu, ou seja, ele desligou o telefone, e aí eu ficava, alô, Manel, alô, alô, mas aí não tive mais contato com ele. Aí uma irmã me fez a seguinte pergunta, mas ele não tinha morrido, mas ele tinha nascido de novo para ele estar assando carne? Não, cada caso é um caso. A pessoa que morre aqui, ele morre apenas no corpo carnal, ele ressuscita adulto. Observa o caso de Yahushua, que morreu, e aquele corpo ficou lá no cemitério. Ele ressuscitou, mas em um outro corpo que não se vê, que o povo chama de invisível. Pode ver que ele apareceu às mulheres no túmulo e elas não o conheceram apenas a voz dele. Quando ele aparece aos 2 discípulos no caminho de Emaús, né, na aldeia chamada Emaús, eles não o conheceram, só conheceram quando ele desapareceu, falavam, vocês viram? E quando ele falava, movia com nós. Então, Yahushua, ele ressuscitou adulto em um corpo diferenciado que não se vê. Então, o que acontece? É um corpo que passa paredes. Observa que quando ele apareceu aos discípulos em um quarto fechado, eles estavam lá dentro com medo da opressão do povo judeu, do povo hebreu, né? E ele apareceu no meio deles, ele não precisou abrir portas para aparecer lá. Aí inventaram aquela história que ele mandou, né, Tomé colocar a mão nos cravos, no lugar dos cravos, que é mentira, que eles inventaram.
não ressuscitou no corpo que ele morreu. E observa que lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, diz que carne e sangue não entra lá em cima, no reino do Pai. Então, se não entra lá, como é que ele ia ressuscitar, veio para lá, no corpo carnal? Mentira. Então, a pessoa quando morre, se ela estiver limpa total, ela ressuscita em um corpo, né, um corpo perfeito, e aí ela vai direto para o Pai e para de alimentar essas coisas aqui que nós chamamos de comida, né? Que comida é a merda, que já foi comida. O que já foi comida? A merda. Ou seja, ela para de alimentar desses alimentos que alimentamos aqui. Agora, se ela morrer sem purificar, ela continua em um outro corpo que não se vê, continua adulta, porque ela morreu apenas o corpo, mas ela já é adulta. E continua alimentando dos alimentos que alimentamos aqui nesse mundo. O Pai me mostrou isso com nitidez, tomando as águas e alimentando os mesmos alimentos que as pessoas alimentam aqui. Ou seja, a pessoa continua na escravidão, fora do corpo carnal, em um outro sistema. Isso é profundo, tá? Quando eu digo que homens e mulheres nesse mundo não sabem de quase nada, eu não estou inventando, eu tenho certeza do que falo. Eu deixo a vocês que estão ao me ouvir um forte abraço, que assim seja.